O que você teria visto em Lutetia Parisiorum, a moderna Paris, logo após a queda do Império Romano do Ocidente? Em que estado a cidade teria estado? Em que estado estava a infraestrutura romana, os edifícios romanos? Tudo já parecia muito medieval ou ainda era bastante distintamente romano? Bem, amigos da história romana tardia, vamos tentar descobrir como Lutetia deve ter parecido logo após o colapso do Império Romano do Ocidente. A área em torno da atual Paris tem sido habitada por muito tempo, antecedendo o assentamento romano por milhares de anos. Mas o próprio nome Paris vem da tribo gálica dos Parisi, que estabeleceu um assentamento na área da cidade atual, mas a localização exata deste assentamento ainda é disputada por arqueólogos. Durante a conquista da Gália por Júlio César, as tribos gálicas foram derrotadas e a Gália foi anexada pela expansiva e tardia República Romana. Lutetia Parisiorum virou uma cidade romana em 52 a.C. Assim começou a era romana desta cidade, que duraria mais de 500 anos. No século II d.C., Lutetia já tinha crescido notavelmente. O número exato de habitantes durante seu auge é estimado em no máximo 10.000 pessoas. Como tal, era menor que outras cidades da Gália, como Arilate ou Lugdunum, mas ainda grande o suficiente para ostentar uma série de edifícios impressionantes. Um aqueduto de 15 km foi feito para fornecer água fresca à cidade. Então, é claro, havia uma grande praça central, o fórum marcando o centro administrativo e cívico de qualquer cidade romana naqueles dias. A praça media 178 por 89 metros e tinha um templo clássico greco-romano em seu meio. Nenhuma cidade romana estava completa sem um anfiteatro, e Lutetia Parisiorum, é claro, também tinha um. Aqui se poderia ter presenciado jogos de gladiadores, como era tristemente costume em todo o Império Romano naqueles dias. Ainda está de pé até hoje em Paris e pode ser visitado, porque só foi escavado tão tarde quanto 1870. E com um tamanho de 100 por 130 metros, era impressionantemente grande, permitindo que toda a população de Lutetia encontrasse confortavelmente um lugar para se sentar. Mas a cidade também tinha um teatro regular para peças de teatro, construído em forma de semicírculo. E claro, nenhuma cidade romana estaria completa sem os banhos habituais. E Lutetia certamente tinha banhos impressionantes que foram concluídos no início do século III d.C. Eles são conhecidos hoje como os banhos de Cluny, mas, claro, esse nome ainda não existia naquela época. As ruínas dessas termas ainda podem ser vistas hoje, pois foram incorporadas ao Museu Nacional da Idade Média. Então, no início dos anos 200 d.C., Lutetia Parisiorum teria atingido seu auge, uma cidade de 10.000 habitantes com todos os grandes edifícios públicos e comodidades das modernas cidades romanas naqueles dias. A cidade foi cuidadosamente planejada com um layout de estradas retangular, e a maior parte da cidade estava localizada na margem sul do rio Sena. Se sobrepor o layout das estradas romanas sobre a Paris atual, podemos ver que muitas ruas atuais ainda seguem as antigas romanas. A grande cidade na margem sul estava conectada a uma ilha, que hoje é a Île de la Cité, e outra ponte conectava a ilha a uma pequena parte externa da cidade na margem norte do rio. Então, por cerca de 300 anos após a conquista do assentamento gálico pelos romanos sob Júlio César, a cidade desfrutou de um longo período de paz, crescimento e estabilidade, com exceção da Antonina Praga, que certamente também deve ter assolado Lutetia nos anos 160, mas, em grande parte, a cidade teria cerca de 300 bons anos. No entanto, então, por volta de 260 d.C., os problemas já começariam para Lutetia. Durante a crise do século III, o Império Romano se viu confrontado com uma série sem precedentes de calamidades que quase culminaram na queda prematura do Império Romano. Invasões bárbaras por tribos germânicas em todas as frentes, uma divisão do Império em 3 partes, uma pandemia agressiva que matou milhões, enormes problemas econômicos e inúmeras guerras civis. Em 260 d.C., os Alemanni e francos romperam as defesas de fronteira do Renato e invadiram a Gália, saqueando e destruindo muitas cidades em seu caminho. Como consequência direta, Póstumo se separou do Império Romano e estabeleceu o Império Gálico, que duraria por 14 anos, até que foi finalmente derrotado e reincorporado ao Império Romano por Aureliano.
Mas Lutécia estava, claro, no meio desses eventos. Evidências arqueológicas mostram que quando os francos e Alemanni invadiram a Gália, os habitantes de Lutécia evacuaram rapidamente a grande cidade do sul e se barricaram no assentamento da ilha da cidade. Mas a cidade não tinha fortificações de nenhum tipo, porque havia desfrutado de 300 anos de paz e por isso não estava preparada para tal situação. Assim, os lutecianos com pressa extraíram pedras das termas do teatro e do anfiteatro para construir uma muralha de fortificação ao redor da ilha da cidade e transformar a ilha em um assentamento fortificado. E isso valeu a pena, porque os francos e os Alemanni não saquearam esta cidade interior fortificada, e Póstumo derrotou decisivamente os bárbaros no verão de 260. No entanto, a partir daquele momento, a grande cidade na margem sul nunca mais foi totalmente repovoada, e assim começou a decair em partes nas décadas seguintes. Há indícios de que os banhos de Cluny foram poupados deste destino, e possivelmente foram usados posteriormente como um palácio imperial. Uma nova basílica cívica e novos banhos foram construídos na Ile de la Cité, que agora era o novo centro da cidade. No entanto, os problemas para Lutécia não parariam. Na verdade, eles estavam apenas começando. Se deseja apoiar o canal e não acha Patreon ou associação ao YouTube benéficos, considere apoiar nosso patrocinador, Skillshare. Skillshare é uma comunidade de aprendizado online única, com milhares de aulas em 150 países para aprender novas habilidades de forma divertida. Você quer crescimento pessoal? Deseja ganhar novas competências para seu negócio? No Skillshare há aulas para tudo. Desde aprender a editar, a arte da ilustração, a programação e muito mais. O Skillshare tem tudo. Eu pessoalmente experimentei o curso de desenho de texturas com caneta do Sam Gillett. Em 12 vídeos curtos que duram apenas alguns minutos cada, Sam mostra como você pode desenhar paisagens, edifícios ou qualquer coisa realmente realista. Gostaria de criar ilustrações históricas para o canal, então o curso do Sam é ótimo para melhorar minhas habilidades de desenho, permitindo-me ilustrar magorianos, conquistas épicas e outros eventos do final do período romano. Use este link especial do Majoriano Skillshare aqui, também disponível na descrição, para fazer o mesmo ou algo similar. Recebe uma oferta de um mês grátis no Skillshare, mas não hesite muito. Oferta válida somente para as primeiras 1000 pessoas. E ao usar este link, você ao mesmo tempo também apoia este canal aqui. Majorianos ficaria orgulhoso. Obrigado, amigos. Agora, após a crise do século III, houve algumas décadas de paz para Lutécia, até que no meio do século IV, tribos germânicas começaram novamente a romper a fronteira romana do Renato na Gália. Foi nesses dias que o imperador Flávio Juliano, o famoso imperador Julian, defendeu a Gália contra essas incursões e derrotou decisivamente os francos e alemães em várias batalhas em 357 e 358 d.C., em algum momento se aventurando profundamente no território não romano da Alemanha. Devemos examinar as façanhas deste imperador-herói em outro vídeo. As vitórias de Julian foram importantes na medida em que prolongaram a vida do Império Romano do Ocidente e salvaram a Gália das tribos germânicas. Julian foi celebrado tanto pela população gálica quanto por seu exército, e foi realmente em Lutécia, no ano 360, que ele foi proclamado Augusto por seus soldados, porque Julian havia feito de Lutécia sua principal residência. Assim, Julian salvou Lutécia de ser saqueada pelos Alemanni e pelos francos, e por algumas décadas a mais a cidade desfrutou de paz. Até que chegou o fatídico ano de 407 d.C. Nos primeiros dias de 407 d.C., uma grande coalizão de várias tribos germânicas rompeu as defesas do Renato, e os francos, que agora estavam estabelecidos como foederati do Império, não conseguiram resistir a este ataque. Assim, em 407 d.C. ou 408 d.C., Lutetia certamente deve ter sido sujeita a ataques dos invasores germânicos. Mas como a Ile de la Cité era um baluarte tão formidável, parece que os invasores não conseguiram saquear a cidade. Pode ter havido alguns combates intensos, porque outras cidades na Gália foram saqueadas pelos francos alemãos, burgúndios vândalos alanos ou suevos, e os bárbaros provavelmente passaram por Lutetia Parisiorum. Mas parece que os lutecianos conseguiram se defender. Nessa época, o cristianismo já havia prevalecido,
e uma basílica cristã havia sido construída no século IV no local da Catedral de Notre-Dame. Portanto, é muito provável que o templo grego-romano central no antigo Fórum da Cidade do Sul começou a cair em ruínas, ou pode ter sido estragado para material de construção, uma prática muito comum naqueles dias. Muitas igrejas cristãs foram construídas em todo o Império Romano, reutilizando o material de construção dos antigos templos greco-romanos. Uma triste prática de vandalismo cultural, que é uma das principais razões pelas quais tão poucos templos sobreviveram até hoje. Em 451, Atila e suas hordas hunas e aliados germânicos invadiram a área, mas foram derrotados perto de Catalaunum, atual Chalon, pelos romanos sob Flávios Aétios e uma coalizão de foederates germânicos. Aparentemente, Lutécia foi poupada de um saque e, segundo a lenda, a cidade foi salva dos hunos por Santa Genoveva. Então, em 461 d.C., Lutetia tornou-se parte do reino de Egídio, que se separou do Império Romano do Ocidente após a brutal traição de Ricimer contra o herói imperador Majorian. Assim, Lutetia ainda fazia parte de um reino governado pelos romanos até 486 d.C. Foi apenas nesse ano fatídico que Lutécia finalmente se tornou parte do reino franco em rápida expansão, depois que Suágrios e seus romanos perderam para os francos na batalha de Noviodunum Suessionum, a moderna Soissons. Assim, se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar a 500 d.C. e caminhar pelas ruas de Paris daquela época, você veria uma cidade ainda com uma aparência muito romana, já que havia caído nas mãos dos francos apenas 40 anos antes, e tinha estado nas mãos dos romanos por incríveis 538 anos. Na verdade, você quase não teria visto diferença em relação a 14 anos antes, quando ainda estava sob o domínio romano. A Idade das Trevas não começou de repente com a queda do Império Romano do Ocidente, mas foi um processo longo e gradual. Naqueles primeiros dias do Reino Franco, você ainda usaria principalmente nomes romanos para as cidades e lugares. A maior parte da população era formada por galo-romanos que falavam latim. A rede de estradas romanas, as instituições romanas, os cargos e a administração romana ainda eram usados até bem no século VI. Então você teria visto uma cidade que se assemelharia mais a uma cidade da Antiguidade Tardia do que a uma cidade medieval. Certamente, o templo central greco-romano e os santuários já estavam desmantelados ou arruinados naquela época. O anfiteatro, o teatro e os banhos de Cluny não eram mais utilizados e certamente também foram estragados para material de construção. Mas a ilha da cidade, com seus edifícios, provavelmente ainda parecia com os dias de Egídio e Ceagrius. Você não teria visto uma grande diferença. No entanto, a velha cidade na margem sul do Sena já havia sido em grande parte abandonada 240 anos antes. E assim você teria visto muitas ruínas e prédios antigos abandonados e decadentes nessa área. Muitos desses prédios eram usados como pedreiras. Então, você pode ter visto um ou outro pedreiro por perto, extraindo pedras das grandes estruturas antigas e dilapidadas, remodelando-as em algo utilizável para a construção de uma igreja ou de uma casa. Se você tivesse então caminhado até a ilha central, teria visto um edifício cívico com aparência romana, onde um administrador galo-romano provavelmente estava trabalhando. Mas agora, em vez de se reportar a Ceagrius, ele se reportava ao rei dos francos Clovis I, que havia feito de Lutécia a nova capital do reino franco apenas alguns anos depois. Em 509, você teria visto as fortificações romanas ainda totalmente intactas, e possivelmente as termas romanas que haviam sido construídas depois que as antigas foram abandonadas ainda estavam intactas e funcionando. Assim, você ficaria surpreso ao ver Lutetia Pariciorum em 500 d.C., ainda com muito mais aparência romana do que medieval precoce. Somente nos 2 séculos seguintes, quando o comércio entraria em colapso, quando o sistema cívico romano entraria em colapso de vez, quando a antiga rede de estradas romanas se desmoronaria, quando a antiga estrutura administrativa galo-romana desapareceria. Só então você veria lentamente uma transformação do que chamaríamos de romano da antiguidade tardia para o medieval precoce. O estilo arquitetônico mudaria lentamente, a língua, agora mais dominada pelos francos, começaria lentamente a mudar e se fundir com o latim em uma forma de proto-francês, e assim Lutetia Pariciorum se transformaria lentamente na Paris francesa que todos conhecemos e gostamos.
Mas em 500 d.C., a cidade ainda seria muito mais lutétia do que Paris. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. Por favor, apoie meu trabalho no Patreon ou YouTube, pois a sustentabilidade deste canal depende do seu apoio. Gostaria de agradecer especialmente ao nosso novo membro, Solo Invictus Tuki. Muito obrigado, Tuki, por apoiar este canal de maneira tão generosa. E eu também gostaria de agradecer ao nosso novo apoiador, César Legionário 17. Muito obrigado, Legionário 17, por apoiar este canal. Sério, este canal não funcionaria sem nossos Patreons e membros do YouTube? Claro, agradeço a todos que apoiam este canal de alguma maneira. Se acredita que a associação ao Patreon ou YouTube não traz benefícios suficientes, use o link do Skillshare na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Assim você consegue um teste grátis de 1 mês do Skillshare e ainda apoia este canal. E se você estiver interessado em aprender como exatamente a fronteira do Renato foi invadida após 406 d.C., você pode ver este vídeo no canto superior direito. Mas se você quer aprender mais sobre o reino de Suagrios, o famoso reino de Soissons, assista ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente aos amigos da história romana. Gratias, Tibiago, e benevolete.